mas por um bom motivo. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Finalzinho de Mateus. Vamos ler a partir do versículo 36 ao 46. Mateus, capítulo 26, né? Do versículo 36 ao 46. É a passagem que narra o sofrimento de Jesus no Getsêmani. Vou ler aqui na minha versão, os irmãos acompanhem. Diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a sua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos falar com Deus? Pai amado, nós queremos demonstrar toda a nossa dependência da atuação do Teu Santo Espírito nesse momento, trabalhando poderosamente em nossas vidas à medida que a Tua palavra é exposta, ó Deus. Necessitamos do Espírito Santo nos dando a iluminação necessária para que consigamos compreender a Tua vontade revelada. Se o Espírito Santo não trabalhar poderosamente nesse momento, eu falarei em vão, meus irmãos ouvirão em vão. Que não seja assim, ó Senhor, mas que seja mais uma daquelas noites em que a Tua igreja é edificada e o Teu nome glorificado aqui nesse lugar, como sempre acontece, sempre que a Sua igreja se reúne aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, foi numa quinta-feira, numa noite de quinta-feira, que aconteceu o que foi encenado ainda há pouco aqui pelas crianças. Estava faltando alguns discípulos ali, alguns já tinham fugido, aqueles que já conhecem a história já fugiram antes. Os discípulos acharam que seria mais uma celebração da Páscoa. Durante o dia, o Senhor tinha dado ordem para que eles fossem a um lugar determinado por Jesus e simplesmente comunicasse ao dono da casa que o Senhor iria celebrar a casa naquele lugar. Os discípulos acreditavam que seria mais uma das pelo menos 3 Páscoas que eles já tinham celebrado juntos com Jesus.
Eles acreditavam que seria mais uma oportunidade de lembrar do escape, da libertação da escravidão no Egito, como eles já tinham feito por toda a vida. Eles não imaginavam como aquela noite terminaria. Eles não tinham ideia de como aquela noite terminaria. O texto bíblico conta que logo no início da reunião, enquanto eles comiam, no versículo 21 do capítulo 26, enquanto eles comiam a ceia da Páscoa, o Senhor Jesus revelou que havia um traidor na mesa. Deve ter sido algo angustiante. Era uma reunião pequena, com 13 homens reunidos. Apenas 13 homens, Jesus e os 12, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, outro Tiago, Simão, Judas e Judas Iscariotes e Jesus. Quando Jesus revelou que alguém ali iria traí-lo, é óbvio que Judas sabia o que Jesus estava se referindo, mas os outros 11 devem ter ficado muito espantados, afinal de contas, quem teria coragem de trair o Senhor? Mas aquela noite estava apenas começando. Após revelar que seria traído, o Senhor Jesus ainda ceou com os 12. No Evangelho de João, no capítulo 13, conta que durante a ceia o Senhor Jesus parou um momento e lavou os pés dos 12 homens que estavam com ele, mesmo do traidor. Ele sabia, com certeza o Senhor Jesus sabia, que antes de clarear o dia, antes de findar aquela noite, aqueles 12 homens o abandonariam. Um o trairia, outro o negaria, mas os outros 10 fugiriam, abandonando o Senhor sozinho. Ainda assim, segundo escreveu João, o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos como uma lição do que os discípulos devem fazer uns com os outros. O Senhor Jesus ainda os ensinou que eles deveriam amar uns aos outros. Alertou Pedro, que Pedro o negaria ainda naquela noite. Alertou Pedro dizendo: Pedro, você não é tão crente como você pensa ser. Você ainda não é o homem de Deus que você pensa ser, Pedro. Até um episódio marcante na vida de Pedro, que mesmo depois, quando Jesus encontra Pedro, Jesus ressuscitado já chega para Pedro e fala: Pedro, quando você se converter, cuide dos seus irmãos. Tudo isso no mesmo momento, na mesma noite. Uma noite que iniciou com boas expectativas por parte dos discípulos. Eles prepararam aquela reunião acreditando que seria somente mais uma ceia, mais uma oportunidade de celebrarem a libertação da escravidão, mas aquela foi uma noite de intensos sentimentos, de surpreendentes revelações. Os discípulos saíram daquela reunião ainda sem entender o que estava acontecendo, mas é como se uma nuvem escura já cobrisse a vida deles. Nesse momento, o texto bíblico diz com todas as letras que o diabo já havia se apossado da vida, do coração de Judas Iscariotes. Eu lembro uma frase atribuída ao reverendo Augusto Nicodemos. Ele lembra que ele diz que quando o diabo apossou-se de Judas, Judas não ficou estribuchando no chão. Judas saiu e trocou Jesus por dinheiro. Comercializou a sua fé. Mas a verdade é que ninguém ali, nem mesmo Judas, sabia o que aconteceria naquela noite. Nem mesmo Judas Iscariotes. Ele sabia o que ele tinha feito. Mas é muito claro que ele não tinha a noção exata das consequências do seu ato tão nefasto. Judas já tinha visto Jesus ressuscitando mortos. Judas já tinha visto Jesus operando verdadeiros milagres e maravilhas absurdas na história. Judas provavelmente, eu digo provavelmente, não temos como afirmar isso, mas provavelmente ele achou que ele ia lucrar 30 moedas de prata
os soldados chegariam para prender Jesus, e Jesus ia fazer um Hadouken na hora lá, sai um raio da mão dele, alguma coisa ia acontecer. Se é algo que provavelmente Judas, eu estou dizendo provavelmente, Judas não contava, era com a possibilidade daquele seu ato culminar na morte do santo Deus, digamos assim. Mas fato é que acabou aquela reunião, acabou aquela última ceia com os discípulos, uma noite intensa, com um clima sombrio. Acabada aquela reunião, o texto diz que eles foram para um outro lugar. Aí entramos no texto que eu li hoje, a partir do versículo 36, os irmãos podem acompanhar. No versículo 36 diz assim, em seguida o quê? Depois da ceia, né? Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Irmão, Getsemane era uma espécie de jardim que ficava aos pés do Monte das Oliveiras. O nome Getsemane, ou a palavra Getsemane, significa prensa de azeite. Era onde o azeite ou os azeites eram prensados, ou seja, as azeitonas eram prensadas de tal forma até extrair um puro azeite daquelas azeitonas. Então foi para um lugar de esmagamento que Jesus se dirigiu depois da última ceia e ele foi para esse lugar para orar ao Pai. Sabendo que estava chegada a sua hora, sabendo que antes do dia clarear ele já estaria sofrendo terrivelmente nas mãos de homens ímpios, sabendo disso tudo, foi para o Getsemane. Sabendo disso tudo, ele foi orar, como se preparando para o que estava para acontecer. Mas o que mais nos chama a atenção é o que está escrito aqui no final do versículo 37. O texto diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus sabia de tudo o que aconteceria e Jesus já sabia desde a eternidade o que aconteceria a partir daquele instante, mas nesse momento ele sentiu grande angústia, uma tristeza profunda, uma dor no coração. A palavra traduzida por angustiar-se pode significar também estar deprimido, o que é revelador para a gente. O Deus do universo, o grande El Shaddai, sentindo essa tristeza no coração, ao ponto de ser comparado a uma grande e dolorosa depressão. Mas a angústia de Jesus ficou mais visível no versículo 38. Siga comigo. Verso 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha as palavras de Jesus. Nesse ponto, Jesus revelou sua completa humanidade, sua total humanidade, porque sabemos que ele era totalmente Deus, mas também era totalmente homem, e sua humanidade fica exposta aqui. O texto diz que Jesus estava muito triste, mas não era uma tristeza qualquer, uma simples amargura. Estar profundamente triste até a morte é o mesmo de sentir uma tristeza tão grande, ou tão profunda, ou tão intensa, ao ponto de matar. Alguém pode morrer de tristeza? Pode. E era exatamente isso que o nosso Cristo estava sentindo. Mas, irmãos, quero que preste atenção no seguinte: Jesus não estava profundamente triste porque ele sabia que seria traído por um amigo. Não era isso. Jesus não estava profundamente triste porque sabia que seria humilhado, açoitado, esbofeteado. Jesus não estava profundamente triste porque sabia que receberia uma coroa de espinhos, que pregos lhe transpassariam os pés e as mãos, nada disso. E muito menos Jesus estava profundamente triste por medo da morte. Nós estaríamos. Um bom amigo nos traindo já é mais do que suficiente para sentirmos tristeza
até a morte, a alma triste até a morte, não é verdade? Um amiguinho aí, um coleguinha, apronta com a gente já sente vontade de morrer ou de matar. Não era isso que acontecia com Jesus. Não era isso, Jesus não tinha medo, não estava com pavor pelo que estava para acontecer, muito menos estava com medo da morte, não era isso. Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Deus da vida, Ele não poderia estar com medo da morte. Mas em sua própria oração, Ele expôs o motivo real dessa tristeza profunda em seu coração. Olha o versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Então a grande tristeza de Jesus não era por causa da traição. A grande tristeza de Jesus não era por causa da via dolorosa que ele percorreria. A grande tristeza de Jesus era porque ele sabia que estava prestes a beber do cálice da ira de Deus. Que cálice é esse? O recipiente eterno, transbordante de ira, reservado para todos os eleitos da história, seria derramado sobre Jesus. Você pode perguntar, mas como assim? Tentar lhe explicar um pouco mais. Irmãos, a igreja, nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Eu costumo dizer que uma das maiores mentiras da história é que Deus ficou entristecido com os homens a partir do pecado. Isso nós aprendemos na escola dominical, isso nós aprendemos no jardim de infância, que tudo vivia na mais perfeita harmonia até que Adão e Eva pecou, e quando eles pecaram, Deus se entristeceu. Mas, queridos, a Bíblia em momento nenhum diz que Deus ficou triste ou desapontado. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que a partir do pecado, Deus ficou irado com a humanidade. A ira do Senhor se estabeleceu, se acendeu contra o homem, e a partir de então está sendo acumulado juízo para o último dia, para ser lançado contra o homem. No mesmo instante, segundo a Bíblia, no mesmo instante que o homem pecou, ele foi arrancado da presença de Deus, excluído da presença de Deus e tornou-se, segundo a revelação do apóstolo Paulo, inimigos de Deus. Acontece assim, no mesmo momento em que o homem pecou, a ira de Deus se acendeu, porém a graça do Senhor se manifestou, aplacando essa ira de Deus. Por isso a humanidade ainda pode relacionar-se com o Senhor. Por isso o Senhor não consumiu ninguém, ainda lá, todo mundo, melhor dizendo, ainda lá no jardim. Porque ao mesmo tempo que sua ira se acendeu, a sua graça se manifestou sobre nós. Não fosse isso, não restaria ninguém. Não restaria ninguém. A terrível notícia é que o homem sem Deus, o homem sem Cristo é inimigo de Deus. Uma notícia dessa era para tirar o sono de qualquer um, não é verdade? Eu não estou dizendo que o homem sem Deus é inimigo do brabo aqui da região, do bairro, de um vizinho violento, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que sem Jesus, o homem e Deus são adversários, são inimigos. Então, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele que por toda a eternidade foi um com o Pai, ele que por toda a eternidade teve um relacionamento perfeito de amor com o Pai, o Deus Pai e o Deus Filho, sempre se completaram, sempre bastaram um para o outro. Por toda a eternidade havia essa harmonia santa, essa dança de amor entre a Trindade, por toda a eternidade, mas Jesus estava vendo que por causa de nós, ele iria ter um encontro ou um reencontro com o Pai, mas como adversários. Jesus encararia a morte, Jesus encararia a cruz, e o Pai estaria com ele, mas não o ajudando.
O Pai estaria presente, mas a santidade do Pai não pode ter nenhum contato sequer com o pecado. Jesus não tinha pecado, mas os nossos pecados, todos eles foram jogados sobre Jesus. E a pena por esse pecado, o cálice da ira que estava sendo reservado, o recipiente eterno, a represa eterna que vinha represando a ira do Senhor desde o Éden, seria lançado sobre Jesus. Irmãos, deve ter sido algo horroroso. Jesus se sentiu horrorizado diante da percepção ou da perspectiva de ter de suportar a ira de seu pai. Jesus tem de encarar a morte sabendo que seu pai não estará com ele, mas sim contra ele em juízo. Então os açoites, a vergonha, o deboche, a tortura, a rude cruz, a via dolorosa, a coroa de espinho, os pregos, nada disso se comparava ao horror de encontrar Deus na qualidade de pecador. Não que ele se tornou um pecador. Não há pecado em Jesus. Mas ele pagou a nossa pena, a pena dos nossos pecados. Por causa de mim, por causa de você, o Pai eterno e o Filho amado se encontrariam como adversários. Era esse o terrível cálice que Jesus estava prestes a beber. Então não foi sem motivo que ele orou em agonia, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não, irmãos, nesse momento ele não estava pensando em abandonar os planos. Jesus, em nenhum momento, foi tentado em nos deixar para trás. Não era isso. O que Jesus estava dizendo quando ele orou ao Pai, dizendo que, se possível, passa de mim esse cálice, ele estava perguntando ao Pai se não haveria uma outra possibilidade de resgatar pecadores sem que ele tivesse que encarar a ira, de enfrentar a ira de Deus. Jesus estava perguntando ao Pai se não havia uma outra chance da humanidade, dos seus eleitos serem redimidos, sem a necessidade dele ter que encarar Deus como um adversário. No versículo 44 diz que Jesus fez essa mesma oração 3 vezes. E por 3 vezes ele pediu, por 3 vezes ele clamou, por 3 vezes ele se contentou com a vontade do Pai. O silêncio do Pai foi um sonoro não. Não. Você vai ter que levar os pecados dele. E a minha ira vai cair sobre você. Jesus sabia que sua oração não seria atendida. E o texto deixa claro que ele estava conformado com isso. Olha o finalzinho do versículo 39. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus estava pronto, ele estava plenamente conformado com os planos de Deus. Paulo escreveu nos Filipenses 2:8, disse que Jesus foi obediente até a morte. Fazer a vontade do Pai sempre foi uma marca na vida de Jesus. Sua vida girava em torno de fazer a vontade de Deus. Preste atenção, João 4:34 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 6:38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 5:30, não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O prazer de Jesus estava em cumprir a vontade de Deus, mas Jesus não cumpria a vontade de Deus contrariado. Não é isso que a Bíblia diz. Nós fazemos assim. A gente cumpre os mandamentos, a vontade de Deus, mas assim meio de má vontade, não é verdade? Se pudesse fazer diferente, a gente faria. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor tinha Jesus a completa alegria. O prazer dele era fazer a vontade do Pai. Então, resumindo, a fúria de Deus por cada um de nossos pecados,
não apenas por nossos pecados, mas por todos os pecados de todos os escolhidos, desde Adão até o fim dos tempos, foi derramado sobre Jesus. E essa imagem é desoladora, é assustadora. E Jesus em nenhum momento pensou em voltar atrás, em não seguir a sua via dolorosa. No Evangelho de João 18:11, diz que quando os soldados apareceram para prender Jesus, Pedro arrancou de sua bainha sua espada e tentou proteger Jesus. Foi quando Jesus disse: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Olha a disposição do nosso Cristo. Nosso Senhor estava determinado a beber o cálice amargo da ira de Deus, que era nosso. E por isso ele orou da forma que ele orou. Por isso que ele sentiu angústia até a morte. Por isso que a sua tristeza era profunda. Mas, queridos, além disso, o Getsemane também foi um lugar de abandono. Nosso Cristo começou a sentir o que era ser abandonado ali no jardim. Olha o versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem por uma hora pudestes vós vigiar comigo? Preste atenção, nos 3 momentos de oração de Jesus, os discípulos dormiram. Jesus estava sofrendo os seus piores momentos, lutando contra a tristeza profunda, preparando-se para seguir para o matadouro, na antessala da morte, mas seus amigos mais próximos preferiram dormir naquele momento. Daí para frente, isso só pioraria. Jesus seria traído por um, negado por outro, mas abandonado por todos. O sofrimento de Jesus foi, acima de tudo, um sofrimento solitário. Solitário. A presença dos discípulos, pelo menos, confortaria Jesus naquele momento de dor, não é verdade? Ter amigos por perto, mesmo quando eles não podem fazer nada, é um alento. É um alento. Às vezes só um abraço, só uma presença. A sensação de não estar sozinho já é um alento, mas nem isso o nosso Cristo teve. Seguindo o texto, o que observamos é que, apesar do sofrimento e da morte de Jesus terem sido terríveis, tudo isso fazia parte do plano de Deus. Olha o versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Observe, irmão, Jesus não disse que o Filho do Homem seria capturado por pecadores. Jesus disse que o Filho do Homem foi entregue a pecadores. Só mataram Cristo, só mataram Jesus, porque o Pai o entregou. Ninguém tinha chance, oportunidade, condições, poder para matar Cristo se ele não tivesse ele mesmo, seguindo os planos do Pai, se entregado para o sacrifício. E é um ponto fundamental que precisamos entender, principalmente nos dias de hoje. Preste atenção. Jesus não morreu por ter enfrentado forças políticas nos seus dias. Jesus não morreu por ter confrontado os poderosos que comercializavam a fé. Jesus não morreu por ter denunciado o comércio no templo. Jesus não morreu por ter militado a favor das minorias. Nada disso. Nada disso. Quem diz isso mente para você. Somente as Escrituras podem nos afirmar o verdadeiro motivo da morte de Jesus. E segundo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios 15, versículo 3, preste atenção, 1 Coríntios 15, 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus não morreu por nenhum outro motivo, senão pelo pecado da humanidade. Jesus não morreu, e é importante frisar isso hoje, porque é uma data em que muitos, inclusive teólogos, tentam transformar Jesus apenas em um mártir político, ideológico. Isso nem passava pela mente do nosso Cristo.
Ele morreu pelos pobres e pelos ricos. Sim. Ele morreu pelos brancos, pelos negros, pelos jovens, pelos velhos. Ele morreu por pecadores. Independente da classe, independente da raça, independente da cor, independente da idade. Se era pecador, se era um escolhido de Deus, foi por esses que Jesus morreu. Escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 6, Paulo disse o seguinte, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por pecadores. O Filho amado só morreu porque o Pai eterno o entregou. Ninguém tinha poder para capturar o Filho de Deus. Foi Deus quem o entregou. Ele foi caminhando obedientemente, como ovelha muda para o matadouro, porque assim o Pai quis. Afinal de contas, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, deu o seu único Filho. Finalizando o texto, depois de orar, depois de sentir dor, depois de sentir já o abandono, Jesus se levantou para cumprir sua missão. E a forma como Jesus se levanta para cumprir a sua missão já é algo surpreendente para a gente. Ao versículo 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Com essa frase, Jesus demonstrou que estava pronto, decidido, preparado, resoluto, determinado, apto a seguir o plano traçado por Deus desde a eternidade. A partir desse momento, o que se seguiu foi traição, abandono, sofrimento, tortura, que culminou no Calvário. E assim termina o texto de hoje com relação ao Getsemane. Queridos, a grande doutrina que flui desse texto é o sofrimento causado pelo pecado, ou as consequências do pecado na vida de um eleito de Deus, visualizado, materializado nesse ponto na vida de Jesus. Sabemos bem o que é pecado, sabemos bem como nossos pecados nos envergonham, pois foram esses mesmos pecados que causam vergonha a todos nós. Nós temos pecados impronunciáveis, não é verdade? Nós temos pecados que ninguém imagina, ninguém sabe. Esses pecados vergonhosos que nós já cometemos em nossa vida, e alguns que nós continuamos cometendo ainda, esses pecados foram lançados sobre Jesus, para Ele pagar por nossos pecados, segundo o que está escrito na própria palavra de Deus. Então, queridos, olhar para o sofrimento de Cristo, olhar para essa angústia que Jesus viveu, não por causa da dor física. A dor física é sim importante, não podemos desprezar a dor física, mas considerando mais ainda essa angústia que ele viveu por ter que encarar a ira de Deus, deveria fazer com que nós lutássemos mais fortemente contra o pecado. Nos envergonhássemos mais ainda do pecado. Foi por causa deles que nosso Cristo padeceu. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, um dos textos mais conhecidos de Isaías, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado.
Esse versículo 10 daqui do texto de Isaías é assustador. Diz que o Senhor Deus, o Pai Eterno, ficou satisfeito quando viu seu filho padecendo. Que coisa estranha! A ideia que muitos têm aqui é de um Deus sádico, que se alegra com o sofrimento do outro, mais ainda com o sofrimento do seu filho, mas não é isso que o texto diz. Quando a Bíblia diz que o Senhor se agradou, diz que o Senhor ficou satisfeito. Foi paga a dívida que tínhamos para com Deus. Havia uma pendência nossa com Deus. Havia uma dívida impagável nossa com Deus. Então, o agradou-se, ou satisfeito aqui é nesse sentido. O Senhor Jesus pagou uma pena que cumpriu as exigências do Pai. Nesse sentido que Deus ficou satisfeito. E eu preciso terminar uma breve aplicação. E a primeira é que esse terrível sofrimento que Jesus passou por nós não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. E quando eu falo do sofrimento, de novo, eu estou falando de Deus, de Jesus ter encarado a ira do Pai. Há um foco muito grande no sofrimento físico. Não sei se você já reparou isso. Muitos gostam de pôr em evidência o sofrimento físico de Jesus, o quanto ele padeceu fisicamente. E como eu disse, isso tudo é importante. Isso tudo é importante. Mas, irmãos, nós vamos encontrar na história outros crucificados também como Jesus. Há outros povos que tinham por hábito cometer um tipo de tortura muito mais cruel do que a morte de cruz. Então o sofrimento de Cristo não pode ser limitado ao seu sofrimento físico, aos cravos, aos pregos, à lança, à rude cruz. Eu falava pela manhã que eu gosto do filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. Retrata com detalhes algumas cenas difíceis da gente olhar. Minha esposa não gosta de assistir. E é tudo verdade, é tudo verdade. E é chocante a forma como ele foi torturado. Mas a grande questão não é o sofrimento físico ainda. A grande questão foi ele ter enfrentado a ira de Deus, a fúria do Pai, a paga por nossos pecados. E é disso que nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Se considerarmos mais isso, mais e mais esse encontro fatal de Cristo com a fúria, com a ira divina, nós teremos mais vergonha de nossos pecados, teremos mais força para lutar contra os nossos pecados. Antes de nós cometermos nossos pecados, nós vamos lembrar o preço que foi pago por cada um deles. Nós não podemos esquecê-los. Nós não podemos esquecer do sofrimento de Jesus. Mas Jesus sabia que nós esqueceríamos. Jesus sabia que, com o passar do tempo, no mínimo, nós iríamos esvaziar o sentido do sofrimento, igual tentam fazer hoje. Tentam apresentar um Jesus meramente político ou militante. Tentam esvaziar o sentido da cruz, esvaziar o sentido do Calvário, esvaziar o sentido do sacrifício do Cordeiro. Esquecem-se da ressurreição. Mas para que nós jamais esquecêssemos, para que a igreja jamais esquecesse o verdadeiro sentido da cruz, da morte e do sacrifício, Jesus instituiu a ceia do Senhor. A ceia é para isso. É para anunciarmos a sua morte até que ele venha. Amém? Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por mais uma vez a tua palavra aqui nessa noite. A tua palavra que nos remete ao sacrifício do nosso Cristo, do nosso Senhor, do Cordeiro Santo. Um sacrifício
humanamente horrível, terrível, sequer de se imaginar. Porém, mais ainda, mais intenso se torna quando lembramos que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e no nosso lugar Ele bebeu o cálice da ira de Deus reservada para nós. Nos alegramos, Senhor, e disso não podemos nos esquecer. Não permita que nos esqueçamos que o cálice que era meu, Jesus bebeu. O cálice que era dessa igreja, Jesus já bebeu. O cálice que era dos escolhidos, Jesus já bebeu, porque assim Ele escolheu fazer. Que jamais venhamos nos esquecer disso, ó Senhor. E que ao lembrarmos do verdadeiro sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, sejamos pessoas mais fiéis ao Senhor. Que passemos a andar mais em santidade. A ter verdadeira ojeriza pelo pecado, ao ponto de nos consagrar cada vez mais a Ti. E que jamais venhamos nos esquecer do verdadeiro sentido do sofrimento, da cruz, do Calvário. Ah, Pai querido, clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Miguel.